Vamos baixar as nossas cabeças para orarmos ao Senhor. Pai Santo, que habitas nos altos dos céus, na verdade, Senhor, Tu nos enches de bênçãos, uns mais, outros de menos, mas dás-nos, Senhor, o suficiente para fazermos face às dificuldades da nossa vida. Neste momento, Senhor, te estamos gratos por tudo aquilo que fazes por nós. Mas, acima de tudo, Senhor, aquilo que queremos é que faças do nosso coração um coração sensível e amável, um coração cheio de compaixão para com todos aqueles, Senhor, que andam neste mundo como ovelhas sem pastor, e assim possamos levar a mensagem da salvação a eles também. Neste momento queremos te agradecer, bom Pai, por tudo o que fazes por nós, que abençoes o teu povo, que abençoes os dadores e todos aqueles, Senhor, que sentem no seu coração um firme desejo de ser uma bênção para os outros. Guarda-nos e abençoa-nos, bom Pai. Tudo pedimos no grande amor do teu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Todos bons? Estão a gostar das vossas férias de verão? Sim. Boa! A história que eu tenho para vos contar hoje é sobre dois irmãos, a Ana e o Alfredo, que também estavam nas férias de verão. E eles iam passar uns dias à casa do avô Martins. Eles gostavam muito, mas mesmo muito de lá ir. Só a viagem já era tão divertida, mas o que eles gostavam mesmo era de ir para a fazenda com o avô. Eles gostavam imenso. Então já tinham as bolsas feitas, foram para o carro com a mamãe e com o papá e começaram a sua viagem. Na viagem iam a conversar, iam a ver a paisagem, as montanhas, os campos cheios de flores. Estavam encantados com aquilo que Deus criou para nós. E a mãe explicou que Deus criou aquelas coisas todas bonitas para nos ver felizes, para que nos sintamos bem. De repente, o pai passou por um sítio que se chama portagem. Ele tinha de pagar uma quantia de dinheiro para poder continuar a sua viagem. E assim foi. O papá da Ana e do Alfredo pagou aquele dinheirinho, recebeu o recibo e continuou a sua viagem. O Alfredo, que era um menino muito curioso, pediu ao papá para ver o recibo. Quando o papá foi dar o recibo ao Alfredo para o deixar ver, passou uma corrente de ar no carro e o recibo voou pela janela fora. Sabem, eles tinham de guardar aquele recibo até o final da viagem, que era para comprovar que realmente o papá tinha pago aquele dinheirinho. Mas o recibo voou pelo carro, para fora do carro. Então o Alfredo ficou muito assustado. Assim que possível, o papá parou o carro, saiu do carro e foi à procura do recibo. O Alfredo também foi para ajudar o papá. Ele ficou nervoso, começou a chorar, ficou com medo do que podia acontecer. Eles procuraram o recibo e não encontravam o recibo. Então, o Alfredo limpou as lágrimas, acalmou-se e disse: "Vou orar a Jesus." Fechou os olhinhos, inclinou a cabeça e disse: "Querido Jesus, ajuda, por favor, o papá a encontrar o recibo. Obrigada. Amém." Quando o Alfredo abriu os olhos e olhou para o pai, viu o pai a dar 2 ou 3 passos assim muito rápido, agachou-se e encontrou o recibo, tinha o recibo na mão. O Alfredo sentiu-se muito aliviado. "Obrigada, Jesus." Voltaram os dois para dentro do carro e o Alfredo disse ao pai: "Oh papá, tu sabes porquê que tu conseguiste achar o recibo?" E o papá disse: "Não, Alfredo, não sei." Então ele explicou: "Porque eu fiz uma oração a Jesus para ele te ajudar a encontrar o recibo." "Muito bem", disse o papá. "E já agradeceste a Jesus por eu ter conseguido encontrar o recibo?"
E o Alfredo respondeu que sim, já tinha agradecido a Jesus. Mas mesmo assim o pai disse: quando acabarmos esta viagem, vamos todos parar o carro, inclinar a nossa cabeça e voltar a agradecer a Jesus por termos encontrado o recibo, por ele nos guiar e proteger. Sabem, Jesus nunca nos deixa ficar com problemas. Tá bem, sempre que vocês tiverem um problema ou que estejam tristes com alguma coisa, o que é que devem fazer? Orar a Jesus, pedir a Jesus para vos ajudar. Ele ajuda-nos sempre, tá bem? Bom sábado para vocês. Nós temos entre nós o privilégio, ou melhor, nós temos o privilégio de ter entre nós um grupo muito especial de irmãos que nos visitam de França, e eles são mais do que simplesmente um grupo de viajantes, são mais do que um grupo de turistas, eles são nossos irmãos na fé, que congregam e que têm a mesma esperança em Jesus Cristo, no lugar onde eles vivem, lá em França. Mas, além de nos alegrarem com a sua presença, este simpático grupo de cerca de 20 irmãos também trazem algo para contribuir com a adoração nesta manhã. Eles fazem parte de um coral que se chama Arc-Ciel. Penso que é arco-íris a tradução para português. E eles têm 2 cânticos que gostariam de partilhar conosco para que a nossa adoração hoje ao Senhor seja uma adoração mais completa. Por isso, convidamos os nossos irmãos que fazem parte do coral Arc-Ciel para apresentarem os 2 cânticos que têm para a contribuição na adoração nesta manhã. Por favor. Não entendi, desculpa. Quarta-feira passada, estava a entender que ocupava, estavam todos aí na porta. Ah, é? Os irmãos deles entraram, eu vim aqui à igreja, mostrei. Ok. Fez muito bem.
tema justamente do grupo Arco-Íris. Uma das grandes maravilhas de podermos ser uma família mundial é esta, de podermos adorar em línguas diferentes. Por isso, meus irmãos, mon frère et sœur, nous vous remercions por votre contribuição. Nós somos muito contentes pela vossa contribuição na nossa adoração. Que Deus vos abençoe, que Dieu vous bénisse. Nesta manhã internacional de adoração na nossa igreja, eu gostaria de poder convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 27. E nós vamos ler em São Mateus, capítulo 27, do verso 24 em diante. Mateus, capítulo 27, do verso 24 em diante. Estamos na narrativa de Mateus nos últimos acontecimentos antes da morte de Jesus Cristo. É a manhã de sexta-feira em que Cristo haveria, portanto, de ser finalmente condenado e crucificado. Mateus 27, do verso 24 em diante. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E respondendo, todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo, os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, cobriram-no com uma capa de escarlata. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. E na sua mão direita uma cana, e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão,
a quem constrangeram a levar a sua cruz. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os seus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maniando as cabeças, dizendo: Tu que destróis o templo e tu que fazes em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os escribas e os anciãos e os fariseus escarneciam, dizendo: Salvou os outros e a si mesmo não se pode salvar. Se é Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Depois, à hora 6ª, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Meus caros irmãos, a meditação que trago da parte do Senhor para vós nesta manhã, resolvi chamá-la de Lições da Crucificação. Na verdade, esta meditação resulta de uma série de reflexões feitas sobre os últimos eventos da vida de Cristo até o momento da sua crucificação. A Sra. White, ela no livro Desejado de Todas as Nações, na página 83, ela diz a certa altura o seguinte: ela faz um convite a todos os crentes a respeito da forma como deveríamos estudar e meditar sobre a vida de Cristo. Ela diz: far-nos-ia bem, diariamente, passar 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Devemos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente das cenas finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, a nossa confiança em Jesus será mais constante, o nosso amor será vivificado e seremos mais profundamente imbuídos do seu Espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição do arrependimento e da humildade. É interessante este conselho que esta escritora e cristã do passado nos deixa. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Cristo, especialmente sobre os últimos momentos da sua vida. E vou-vos dizer, irmãos, que pessoalmente, de algum tempo para cá,
tenho feito justamente isto. Com a leitura do texto que acabamos de ler, frequentemente tenho demorado os meus pensamentos a visualizar, a tentar imaginar tudo aquilo que aconteceu na vida ou nos últimos momentos da vida de Cristo. E sabem, meus irmãos, apercebi-me a certa altura de que Deus me chamava a atenção para um grupo de pessoas que vão passando por Jesus. Estas pessoas são, por exemplo, Pilatos, são os soldados que chicotearam e escarneceram de Jesus. É Simão, o Cirineu, que carrega a cruz de Cristo. E, por fim, as pessoas que passavam por Jesus e escarneciam dele. E o último grupo de pessoas que me chamou a atenção foi justamente o centurião e as pessoas que o guardavam. Meus irmãos, nesta manhã, gostaria de partilhar convosco algumas lições que aprendi de cada um destes personagens que passaram por Jesus. Gostaria de começar com Pilatos. E poderíamos dizer que a característica principal de Pilatos, pelo menos nesta atitude, é a sua covardia. O magistrado romano, Pilatos, demonstrou uma vergonhosa e patética demonstração de como alguém que tem medo de tomar decisões vive aprisionado pelo sentimento de estar sempre preso às opiniões das outras pessoas. Pilatos não teve a coragem de soltar Jesus porque temia a opinião dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, porque temia a reação do povo. Na verdade, a sua maior preocupação não era com a verdade, com a justiça, com a sua própria consciência, mas era com as circunstâncias que o rodeavam. A certa altura, Jesus e Pilatos estavam a conversar a respeito da verdade. E é interessante que Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade. Se você ler o relato de São João desta mesma história, vai-se a perceber que Pilatos não esperou para receber a resposta que Jesus lhe tinha a dar a respeito do que é a verdade. Até porque, se nós conhecemos a Bíblia, sabemos que a verdade liberta. A verdade está na palavra de Deus. Jesus, certa vez, disse: a tua palavra é a verdade. Jesus disse em outro momento: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, meus irmãos, pensem. Quão trágica é esta situação? Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade. E ele tinha a verdade diante de si. Mas nem sequer esperou receber a resposta. Meus queridos irmãos, Pilatos ensina-nos a grande lição, a triste lição, de que quando nós não temos a coragem de aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, o nosso final poderá ser semelhante ao de Pilatos. Há uma antiga lenda que diz que Pilatos terá morrido algures na Península Ibérica, completamente destituído de honras e de respeito por parte do Império Romano, e que se terá suicidado pelo profundo sentimento de culpa que ele tinha por ter condenado Jesus. Como vos disse, isto é apenas uma lenda. Mas é bem provável que o fim deste homem tenha sido justamente este. Alguém que vendeu a sua consciência, alguém que vendeu a sua capacidade de decidir por medo do que os outros pensavam. Estava disposto a negociar valores, como inclusive a própria vida do Filho de Deus. Lamentavelmente, Pilatos é um bom exemplo a não seguir. Ele ensina-nos a necessidade de cumprirmos a missão de levar o Evangelho a outros. Ele ensina-nos a necessidade de apoiarmos e zelarmos pelo nosso irmão. Ele ensina-nos a ter a coragem de não nos deixarmos vencer pelo mal, quando a nossa natureza carnal clama maldosamente por uma atitude de vingança ou de retaliação.
A segunda pessoa que passa pela vida de Jesus neste momento é Barrabás, o criminoso. E sabem, quando olho para Barrabás, eu penso que de todas as pessoas que passaram por Jesus neste dia da Páscoa do ano 31 depois de Cristo, eu penso que a pessoa com a qual mais facilmente eu me identifico é com Barrabás. Por quê? Porque era um criminoso, era um condenado. Naquele contexto era o único que efetivamente estava condenado justamente a morrer, mas que de repente as portas da prisão se lhe abrem de par em par para a liberdade. Meus queridos amigos, eu sinto-me verdadeiramente um Barrabás. A Bíblia diz-nos que o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos condenados a morrer porque um dia pecamos. Mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, que através da sua morte dá-nos a liberdade para podermos viver e sonhar com a vida eterna. Por isso, Jesus Cristo é o meu Salvador, é o seu Salvador. Nós somos o Barrabás. Mas agora imaginem, meus queridos irmãos, a Bíblia não nos diz nada a respeito do que Barrabás fez depois que foi libertado. A Bíblia não nos diz nada. Existem, é verdade, algumas lendas a respeito de Barrabás. Há duas lendas que são, inclusive, opostas. Uma diz que Barrabás se converteu. E há outra que diz que Barrabás voltou novamente à sua vida de crimes. Nós não sabemos, portanto. Mas uma coisa, eu penso, se Barrabás não se salvou, pense, meu irmão, que lastimável tragédia não terá sido a perda de Barrabás. Ele que foi libertado da morte pelo próprio Jesus, que foi morrer no seu lugar, mas que morreu no meu e no seu lugar também. Agora pense, meu querido irmão e amigo, o seguinte: se Barrabás não se salvou, foi triste, mas não terá ou não será triste se você e eu não aceitarmos Jesus Cristo também como nosso Salvador? Na verdade, Jesus também morreu por mim e por todos nós que aqui estamos. A terceira pessoa por quem, ou o terceiro grupo de pessoas por quem Jesus passa, são os soldados. Aqueles soldados eram pessoas que tinham viajado pelo mundo. Aonde as legiões romanas iam, aqueles homens eram levados. Conheciam o mundo inteiro, mas não eram propriamente turistas. Eles, na verdade, eram homens que tinham conhecido o mundo através das guerras, através do trabalho duro que faziam. Eram pessoas que tinham sido embrutecidas pelas batalhas e que haviam perdido a capacidade de apreciar o belo, o amor e a virtude. Na verdade, cada soldado romano tinha aprendido a olhar com desconfiança para as pessoas e olhar com cinismo para as atitudes de bondade. Na verdade, meus queridos irmãos e amigos, quando eu penso naqueles soldados, eu faço a mim mesmo uma pergunta. Senhor, será que pelas batalhas da vida eu também embruteci a minha capacidade de apreciar o amor e a bondade? Será que não sou eu mais capaz de perceber quando alguém sinceramente tem no seu coração o desejo de conhecer a Cristo, de amar o seu Salvador? Eu oro pedindo a Deus que Ele nos ajude a cumprir em nossa vida a promessa que Ele nos faz em Ezequiel, no capítulo 11, nos versos 19 e 20. Que esta, meus queridos irmãos, possa verdadeiramente ser a nossa oração. Ezequiel, capítulo 11, os versos 19 e o verso 20. Ezequiel 11, 19 e 20. Quão bom será que esta promessa se cumpra na sua vida, meu querido irmão e amigo. Ezequiel, capítulo 11, o verso 19 e o verso 20. Se você não tem este verso sublinhado na sua Bíblia, por favor, marque-o. É uma promessa preciosa que Deus quer que você confie, que você acredite.
Ezequiel, capítulo 11, os versos 19 e 20. Diz assim: E lhes darei um mesmo coração e um espírito novo, porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu povo. Meu irmão, se você se sente como alguém que está endurecido pela vida, peça a Deus que lhe dê um coração de carne. Se você já sofreu demais e acredita que não consegue mais confiar em alguém ou confiar no amor, não se sente mais em condições de acreditar que exista no céu um Deus que o pode amar e salvar, pois, meu querido, ore com sinceridade, pedindo a Deus que Ele vai lhe dar este espírito e este coração sensível à sua vontade. E mais do que tudo, vai ver que, como Deus promete aqui, na sua palavra, na sua vida, você vai ser capaz de encontrar novamente alegria, paz e bondade. Aqueles homens não eram capazes de perceber que tinham à sua frente mais do que um prisioneiro. Tinham à sua frente o Filho de Deus. Tinham à sua frente o Salvador do mundo. Bem, há um outro personagem que passa por Jesus. É Simão. Simão, o Cirineu. E sabem, Simão, ele é alguém que passa por Jesus meio sem saber o que é que estava a acontecer. No Evangelho de São Lucas é-nos dito que Simão vinha da sua propriedade, vinha de trabalhar no campo. E de repente ele é apanhado no meio daquele tumulto, daquele engarrafamento na cidade, à saída da fortaleza Antônia, que era a residência de Pilatos. Simão é julgado pelas circunstâncias para o palco da mais importante história da humanidade. Depois de passado o seu primeiro choque, Simão assume com dignidade o modesto papel de ser o carregador da cruz do Salvador. Sabem, meus irmãos, naquele momento em que o universo todo olhava com uma atenção e expectação para o nosso planeta, ali estava Simão, a ser ele mesmo também alvo de todos os salvos e de todos os seres não caídos do universo. Por vezes, meus queridos, nós também nos encontramos em circunstâncias para as quais não fizemos nenhum plano, mas em circunstâncias que, apesar de serem completamente inesperadas, nós somos chamados a fazer alguma coisa de útil. Talvez, meu querido irmão e amigo, neste momento você esteja a passar por uma dificuldade da sua vida. Talvez você esteja doente. Talvez você esteja a ter um problema de família. Talvez você esteja a passar por algum problema financeiro. Você não pediu para estar nesta circunstância. Talvez você tenha dito a si mesmo que jamais esperou encontrar-se nesta circunstância. Mas, meu amigo, em vez de você lamentar-se, em vez de você recriminar as circunstâncias da vida, esteja disposto a canalizar a sua força, a sua energia para fazer aquilo que Deus coloca em suas mãos. Simão não tinha pedido para carregar uma cruz que aparentemente não era sua, mas ele fê-lo e foi lembrado por toda a história, por humildemente ter tido a coragem de carregar a cruz da humanidade, a cruz que foi dada a Jesus Cristo. Alguém disse certa vez que se a vida lhe der limões, faça uma limonada. Alguém disse certa vez, floresça onde você está plantado. Ontem lia uma coisa muito interessante. Perguntaram a uma senhora, o que é que você faria na sua igreja se pudesse? E ela disse, se eu pudesse, eu mudaria a mim mesma. Sabem como se chamava esta senhora? Madre Teresa de Calcutá. Muitas vezes estamos à espera de que as circunstâncias ao nosso redor sejam propícias a fazermos grandes coisas.
Mas talvez, meu querido irmão e amigo, o momento de você fazer alguma coisa é agora. Simão não esperava carregar aquela cruz, mas ele carregou-a. Ele fez, pelo Filho de Deus, aquilo que ele já não conseguia fazer humanamente naquele momento. Então, ele carregou a cruz de Cristo. Meu querido amigo, faz-me lembrar o texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, nem sabedoria. Simão dá-nos um belíssimo exemplo. Depois, existem aqueles que passavam por Cristo já crucificado e escarneciam dele. Sabem, meus irmãos, o escárnio é uma deplorável característica do ser humano. Na verdade, é um hábito tão peçonhento que faz com que a pessoa que tem o hábito de escarnecer se torne medíocre e se torne infrutífera. O escarnecedor é fraco. Porquê? Porque precisa de um alvo para atirar o seu veneno e de um auditório para aplaudir a sua crueldade. A roda dos escarnecedores, como nos é apresentada no Salmo 1, no verso 1, mostra que as pessoas que se assentam nela precisam alimentar-se de sentimentos vis, sentimentos feios, como a inveja e o ciúme. E isto depois torna os seus participantes pessoas mesquinhas e irreverentes. Dentro de algum tempo, as pessoas que se sentam na roda dos escarnecedores terão tão pouco respeito pelas coisas santas e celestiais que não serão capazes mais de apreciar as dignas virtudes do caráter de Deus. Pior ainda, o escarnecedor torna-se incontornavelmente uma pessoa com dificuldade para entender a santidade do caráter de Deus e a sua vontade. Por que tantas pessoas hoje têm dificuldade para entender a vontade de Deus? Porque no seu coração não há espaço para uma atitude de reverência. Um cristão jamais deve ser um escarnecedor, porque isto não tem nada a ver com a vida daqueles que levam os seus olhos para os montes na esperança de obter o socorro do Senhor que fez os céus e a terra. Depois temos, por fim, o centurião e aqueles que com ele guardavam Jesus. Possivelmente alguns dos homens que humilharam Jesus dentro da fortaleza Antônia, da residência oficial de Pilatos, eram também os homens que foram destacados para guardar Jesus. Depois de presenciarem toda esta série de acontecimentos, estes homens, eles, juntamente com o seu centurião, chegam à solene conclusão de que o homem que eles tinham acompanhado naquela crucifixão não era ninguém mais ou ninguém menos do que o próprio Filho de Deus. O que levou estes homens a compreender que estavam diante do Filho de Deus crucificado não foi os acontecimentos insólitos daquela tarde, o terremoto, o escurecimento do sol, o véu do templo que se rasgou. Não foi isto. Porque os próprios habitantes de Jerusalém também se aperceberam do escurecimento do sol, também se aperceberam do tremor de terra, mas nem por isso eles foram convertidos a Cristo. Também não foi a atitude serena de Jesus diante do julgamento ou diante das acusações que lhe fizeram que converteu aqueles homens. Porque a multidão que estava a assistir o julgamento de Jesus também assistiu à mesma atitude serena e pacífica do Mestre Jesus. Mas nem por isso estas pessoas tiveram o seu coração comovido. Aqueles homens também não se converteram pelo fato de verem Jesus sendo tão humilde e submisso aos suplícios que lhe foram impostos. Muitas pessoas viram esta mesma atitude de Jesus e não receberam Jesus como seu Salvador. Então, o que é que terá levado aqueles soldados a tomarem a consciência de que estavam diante do Filho de Deus? Bem, meus queridos,
O que possivelmente levou estes homens a terem esta consciência foi o fato de eles terem tido a oportunidade de acompanhar Jesus durante todas aquelas horas. Testemunharem, no conjunto das circunstâncias da morte de Cristo, a sua atitude serena, a sua atitude humilde diante do castigo, a sua bondade que contrastava com a brutalidade do tratamento que lhe deram, os sinais que rodearam, os sinais sobrenaturais e inusitados que cercaram a sua morte. Tudo isto serviu para levar aquele centurião e aqueles soldados a reconhecerem que estavam diante do Filho de Deus. Compreendem agora, meus irmãos e meus amigos, porquê que a Sra. White nos recomenda que devemos passar horas preciosas a meditar sobre a vida de Jesus? Estes homens brutos, como eram, tiveram a oportunidade de reconhecer que estavam diante do Filho de Deus. Porque na somatória daqueles acontecimentos, eles puderam perceber que algo de especial existia com aquele homem. Que grandes bênçãos não poderão receber os filhos de Deus quando estiverem dispostos, eles mesmos também, a passarem horas preciosas em comunhão com Deus, meditando, esquadrinhando cada um dos momentos da vida de Cristo. Meu querido irmão e amigo, eu oro para que esta seja a sua experiência também. Que Deus lhe dê a grande bênção de poder compreender o amor fantástico que Deus tem por si, quando Ele esteve disposto a entregar seu Filho para morrer por você e por mim. Que Deus o abençoe. Amém. Depois devemos ser sido alimentados com a palavra do Senhor, que o pão da vida e esta mensagem possa ficar bem gravada nas nossas mentes e que de avante também possamos fazer a firme decisão de vivermos sempre com o Senhor dos nossos corações. Amém. Para terminar o culto desta manhã, vamos cantar para o honra e glória do Senhor o hino que está fixado, 288, 288. Pai, ensina-me a viver.
Ó querido Deus, Senhor, que esta verdadeiramente seja a oração do nosso coração nesta manhã e neste santo dia de sábado. Querido Deus, nós queremos ser como Cristo foi. Nós queremos, através da contemplação do seu caráter, da contemplação das suas atitudes, nós queremos ser como Cristo. Bondoso Senhor, se aqueles homens duros, aqueles soldados romanos, ímpios, pagãos, cruéis, puderam reconhecer que estavam diante do Filho de Deus, ó Senhor, Tu também podes nos ajudar a sermos transformados à imagem e à semelhança do Teu Filho Jesus. Querido Deus, nós sabemos que pela contemplação somos transformados. Bom Pai, quantas vezes passamos tempo demasiado a contemplar coisas que não são edificantes? Ajuda-nos a estarmos em sintonia contigo, através do estudo da Tua Palavra, através da meditação da Tua verdade e através, sobretudo, Senhor, da contemplação da vida de Jesus Cristo. Que o Seu exemplo venha impregnar de tal forma a nossa mente e o nosso coração, que dela apenas brotem as palavras de Cristo, que dela apenas saiam os sentimentos de Cristo, que os nossos atos, Senhor, sejam atos parecidos com os de Cristo. Te pedimos e agradecemos isto tudo, humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.